A geração atual, né? E aí, nas últimas gerações aí, você tem algumas letras, inclusive a Z. Aí eu descobri que a próxima geração, a Z acabou, né? Acabou, o mundo acaba, não é isso? Jesus volta. Pô, maravilha. Mas aí já tem um nome para outra geração que vem aí, que é geração Alfa. Aí já tiveram que mudar até de alfabeto. Botaram o alfabeto grego. Mas a nossa geração é uma geração muito acometida por preocupações que tomam conta do nosso coração e nos aprisionam. E eu, galera, sou especialista nisso. Por quê? Porque eu já vivi várias crises assim de ansiedade, de preocupações e várias crises em que eu tive que recorrer a tratamento medicamentoso, acompanhamento médico, etc. E eu sei como é difícil lidar com algumas pressões, né, que nos acometem dia a dia, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer e tem muita coisa para cumprir. A nossa vida é realmente muito acelerada. Parece que a tecnologia está totalmente ligada a essa parada. Então, né, esse envolvimento que a gente tem com as telas, com a informação o tempo todo. E isso é realmente difícil da gente fugir, né, no nosso cotidiano. A gente vai falar sobre isso nessa noite. Beleza? Então, a gente vai ver a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E aí, se você quiser já abrindo aí, capítulo 4, a gente vai ler do verso 2 ao verso 7. Beleza? Então, Filipenses 4, 2 a 7. O que Paulo vai tentar fazer aqui nessa carta aos Filipenses? Ele vai tentar dar uma resposta para algumas questões da igreja, mas o que é mais bonito dessa carta é você entender que Paulo está preso. Então, cara, Paulo está preso, consolando os irmãos que estão livres. Paulo está preso, falando para os irmãos que estão livres se alegrarem e falando das alegrias que ele tem em estar preso por Cristo, podendo pregar para as pessoas também que estavam perto dele. Então, essa carta é realmente muito significativa, mas a resposta que Paulo dá não é uma resposta simples. E, geralmente, se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber isso, as respostas não são muito simples assim. Eu, cara, que sou, assim, poxa, irmãos, perdoe eu falar essas coisas, eu não falo isso para me gabar, não. Pelo contrário, para me humilhar. Então, ó, eu que sou formado em interpretação de texto, eu tenho dificuldade de ler as cartas de Paulo e entender, cara, mas por que ele está falando isso tudo ao mesmo tempo? Onde é que ele quer chegar com esse tipo de raciocínio? É realmente difícil. A resposta, às vezes, não é simples. Ontem, eu levei uma amiguinha dos meus filhos ao McDonald's para tomar um sorvete. Então, é assim, meus filhos têm 7, 8 anos, e essa amiguinha tem 7 anos, nasceu pertinho da minha filha, da Esther. No mesmo mês, inclusive. Então, a menininha de 7 anos. Cara, menina inteligente pra caramba, filha de uns irmãos aqui da igreja. E aí, na porta do McDonald's, eu perguntei para ela assim, poxa, você gosta de sorvete de quê? Pergunta simples, não é? Você gosta de sorvete de quê? Pensei que ela fosse falar baunilha, chocolate, misto, ou alguma coisa que tivesse uma calda lá, alguma coisa parecida com isso. A resposta dela foi, eu gosto de sorvete de chocolate 70%. Aí eu falei, o quê? Você gosta de sorvete de quê? Aí ela falou, eu gosto de chocolate 70%. Aí eu falei, cara, que doideira, nem sabia que tinha sorvete. Eu sabia que existia, gente, chocolate 70%. Mas sorvete de chocolate 70%. E eu pensei, o McDonald's não diz nem que é sorvete, nem que é chocolate. Então, aqui não deve ter nem 2% desse negócio de chocolate de verdade. Aí eu falei para ela, aqui só tem chocolate. Aí ela, tá bom, falou meio triste assim, e aceitou o chocolate. Depois, mais tarde, na conversa, eu perguntei qual suco que ela tomava. Ela falou que ela tomava limonada com couve. Eu falei, meu Deus, gente, essa criança é muito especial. Tomava limonada com couve. Ou seja, a resposta, às vezes, que a gente quer que o apóstolo Paulo dê é, baunilha, misto, é isso, beleza? Mas não, ele traz uma parada tipo limonada com couve pra gente, tipo chocolate 70%, e aí você tem que começar a fazer conta ali para ver como que você resolve esses problemas. A gente vai ler, então, Paulo falando sobre um episódio específico. Então, parece que tem duas pessoas, duas mulheres que estão sem se entender na igreja, que é Evódia e Sintique. Essas mulheres não se entendem. Paulo vai usar o problema dessas mulheres para ensinar a igreja e vai usar o problema da igreja
para ensinar essas mulheres. Quando você pega várias versões da Bíblia assim para comparar esse trechinho, né, esse trecho a gente chama um trecho assim, separado por subtítulos, a gente chama de perícope. Quando você vê esses trechos recortados, você percebe que quem traduz a Bíblia tem muita dificuldade de recortar esse texto aqui, porque às vezes deixa o verso 2 só recortado e bota o 3 com 7, às vezes junta 2 com 7, às vezes junta 5 com 7 e deixa o resto separado. Por quê? Porque é esquisito, porque Paulo está tratando de um problema que é de duas pessoas, mas ele toma esse problema como um problema da igreja, e ele trata do problema da igreja como se fosse parte do problema dessas duas pessoas. Então, eu acho que essa versão nossa fez bem, fez esse recorte do 2 ao 7, e eu entendo que seja exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Beleza, então a gente vai ler a carta de Paulo preso, falando, né, para a igreja resolver as suas questões, e falando para duas mulheres específicas resolverem suas questões também. Filipenses capítulo 4, verso 2 diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que, no Senhor, tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Esse texto é um texto de aplicações. Você vai reparar que o texto está acabando. Então, é o último capítulo mesmo da carta. Então, o apóstolo Paulo já está no final do sermão dele e ele já está aplicando. Então, por isso, hoje a gente já vai partir direto para as aplicações. Então, né, é estranho porque são lições e aplicações ao mesmo tempo, mas é realmente aquilo que Paulo está fazendo. A primeira lição e aplicação desse texto é a seguinte: nós precisamos concordar em Cristo. Então, olha só que coisa interessante. Tem duas mulheres ali que contribuíram para a plantação daquela igreja de algum modo. Se você lesse Atos capítulo 16, você ia reparar que Paulo chega a essa cidade de Filipos, e aí, que não é a cidade de Filipe, mas é a cidade de Filipos, que foi pelo nome de Filipe, que não é o Filipe, mas é o outro, né? O pai de Alexandre, Filipe lá da Macedônia. Então, quando Paulo chega naquela cidade, a evangelização dele é maravilhosa. Tem um grupo de mulheres assim perto de um rio orando. Ele chega lá, entra na reunião de oração daquele pessoal e fala de Jesus, e a galera se converte. Tem uma mulher que se converte chamada Lídia. E aí essa mulher se converte e ela resolve abrir a casa dela para a igreja. E a primeira igreja ali, né, nessa região de Filipos, vai ser a igreja na casa de Lídia. E aí outras mulheres vão contribuir. É possível que essas mulheres aqui, Evódia e Sintique, sejam mulheres daquela primeira reunião de oração, fundadoras da igreja lá. A gente não sabe exatamente. Mas uma coisa a gente percebe aqui: olha, contra todo o discurso progressista anticristão e feminista anticristão que acusa a Bíblia de ser, né, contra as mulheres, o apóstolo Paulo está falando que tem duas mulheres que são líderes ali da igreja. Duas mulheres líderes da igreja no século I, beleza? Na igreja primitiva. Essas mulheres ajudam ali e são tão importantes que Paulo cita essas pessoas nominalmente aqui no início do capítulo 4. Essas mulheres se desentenderam por algum motivo. Cara, por qual motivo? Ninguém sabe. Mas a solução que Paulo traz é interessante. Ele diz que elas têm que concordar em Cristo. Perceba, meus irmãos, a gente está aqui não para concordar em tudo. A gente está aqui para concordar em Cristo. Você está entendendo? Então, o que Paulo está querendo dizer? Cara, vocês têm que esquecer que
vocês são o centro do problema e da questão e da razão de todas as coisas. Então, vocês não são o centro dessa parada, não. Vocês têm que colocar o foco na pessoa correta. Vocês não têm que concordar entre vocês. Entre vocês, ninguém tem razão na verdade. Vocês têm que concordar em Cristo. É Cristo que tem razão, vocês não têm. Eu lembro sempre daquela passagem de Josué, que é maravilhosa, né? Que Josué chega, vê o anjo do Senhor lá. E aí Josué, que está sempre preparado para lutar, ele pergunta para o anjo assim: meu irmão, você está com a gente ou está com os nossos inimigos? E o anjo fala: nem uma coisa nem outra. Tipo assim, cara, não estou do lado de ninguém, estou do lado de Deus. Beleza? É exatamente isso que Paulo está dizendo para elas. Cara, ó, não dá para a gente tirar pedra, papel e tesoura. Não dá para a gente tirar pedra, papel e tesoura e resolver quem está certo aqui. Na verdade, quem está certo é Cristo. Então, é nisso que vocês têm que concordar. Agora, se é sorvete de chocolate 70%, ou misto, ou se não é nem sorvete, chama sobremesa para ficar mais barato, pagar menos imposto, não é isso? Ou bebida láctea, sei lá. Entende? Cara, é nisso que a gente tem que concordar. A gente tem que concordar em Cristo. Cristo é o foco. Então, o que Paulo está tentando fazer? Mostrar que o pensamento delas estava equivocado, porque elas estavam no centro. Geralmente, quando a gente discute briga, é porque a gente acha que a gente está no centro da parada. É assim, beleza? Seja no casamento, seja no namoro, seja, né, no noivado, seja relação pai-filho, seja na relação de igreja. A gente acha que a gente é o centro de todas as coisas, a gente acha que a gente está certo. Mas o apóstolo Paulo vai então reordenar a cabeça daquelas mulheres ali e dizer assim: olha, cara, coloca Cristo em primeiro lugar, coloca Cristo como centro, e é só nisso que vocês têm que concordar. E nele existe realmente comunhão e concordância, e isso que é bonito, e sempre vai ser assim na verdade. Depois Paulo vai falar sobre um cara que é fiel companheiro dele de julgo, que ele não cita o nome aqui, então a gente infelizmente não sabe quem seja, mas pede para esse cara intervir na situação. Então, olha só que coisa interessante. 2 líderes, às vezes, podem se desentender. 2 líderes podem ter divergências, mas eles precisam ter concordância em Cristo. E, muitas vezes, é preciso que outra pessoa haja com mediação. Outro líder chegue lá e consiga fazer aquele meio campo para que tudo caminhe bem. No sentido de Cristo, no sentido do Evangelho. Ele cita Clemente e fala sobre o livro da vida, que só vai ser citado lá em Apocalipse. Se você pegar essa nota de rodapé, isso é interessante também pra caramba. Olha só que coisa maneira, cara. Paulo está falando de um troço que ninguém nunca viu, que está escrito lá em Apocalipse. Se você pegar a nota de rodapé, diz que em Êxodo está falando sobre o livro da vida. Mas não é assim que está escrito em Êxodo. Em Êxodo está escrito assim: o meu nome no teu livro. Moisés falando com Deus, beleza? E o livro da vida mesmo só está sendo citado lá em Apocalipse, e só João viu aquele negócio. Mas Paulo, de algum modo, tem essa ideia aqui, Deus revelou isso para ele. Então isso é realmente fascinante. Ele cita esse livro da vida, e aí ele diz que os nomes dessas pessoas estão no livro da vida. 2 pessoas brigadas na igreja. 2 líderes brigados na igreja. Paulo não amaldiçoou os caras e excomungou os caras, beleza? Disse: vocês estão fora, vão para o inferno, vocês estão longe dessa parada aqui. Não, Paulo falou: o nome de vocês está lá no livro. Só que se o nome de vocês está juntinho no livro, tem que estar juntinho agora na terra. Beleza, está pertinho no livro, tem que estar pertinho aqui também. Vamos focar em Cristo e fazer aquilo que é importante. E aí ele vai, dizer algo que é lindo, verso 4, que é a segunda lição e aplicação já direta desse texto. A alegria é duplamente necessária. Então, segunda lição e aplicação desse texto. A alegria é duplamente necessária. Ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, por que é duplamente necessária? Porque ele fala 2 vezes. Mas se você reparasse mesmo, e você lesse o texto como um todo, e depois você vai poder ler, você vai perceber que no início do capítulo 3, ele já tinha falado para a galera se alegrar. Então, olha só, é um cara preso, falando que aquelas pessoas precisam se alegrar. Então, lembra, o tema principal da palavra de hoje são antídotos contra as preocupações que aprisionam o nosso coração. Então, um dos problemas que pode aprisionar o nosso coração é o desentendimento dentro da igreja. O desentendimento dentro de pessoas que fazem parte da mesma comunhão. A briga que a gente tem, beleza? A gente se desentende, a gente briga. Cara, é claro que isso tira a paz.
E é claro que esse é um pensamento que domina. Sabe, quando você fica remoendo aquela parada um tempão, você fica pensando aquilo várias vezes. Eu lembrei a vocês no Go Camp que a palavra ressentimento significa isso. Você sentir de novo, ressentir, refazer, fazer de novo, reescrever, escrever de novo. Ressentir é sentir de novo. Então, briguei com a minha esposa. E aí eu fico remoendo aquela parada ali. Não fico não, beleza? Mas vamos dizer que eu fique. Fico remoendo aquela parada ali e fico amargurado. Então, Paulo está tentando explicar para aquela galera como que eles conseguem se livrar desse negócio. Uma das formas é você concordar em Cristo. Não concordar em tudo, mas concordar em Cristo, colocar Cristo como foco. A segunda forma é você se alegrar. E se alegrar no Senhor, e eu coloquei duplamente, mas é triplamente na verdade, porque está lá no capítulo 3 também. Paulo vai dizer para a galera se alegrar. Só que Paulo está preso, dizendo para a galera se alegrar. Paulo entende que existem alguns ladrões da alegria. Então, quando eu era novinho, existia um grupo musical muito maneiro chamado Trem da Alegria. Beleza? Já ouviu falar nesse negócio? Não, né? Não é do tempo de vocês não, né? Poxa, infelizmente. Bom, sei lá, os inimigos da alegria. Pensa num desenho que você assistiu, num negócio que tinha alegria. Tinha um inimigo da alegria? Então, tem os inimigos da alegria. O diabo, o mundo, a carne e o pecado. São inimigos da alegria. Esse tripé, né, mundo, diabo e carne, são o tripé contra mesmo a obra do Espírito Santo de Deus na vida dos santos, na vida das pessoas. E você vai lembrar que a alegria, ela faz parte de várias sequências bíblicas que falam sobre questões espirituais. Então, por exemplo, quando você pega aquela sequência de Gálatas lá do fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Beleza? Então, a alegria está naquela sequência. Aí depois, se você pega assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A alegria está sempre voltada para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Então, aquilo que é contra as coisas de Deus é, na verdade, algo que pode roubar-nos a alegria. Satanás pode roubar a nossa alegria por algum momento. A gente vê isso na vida de Jó. Jó vai ser afligido por Satanás severamente, e aí ele vai ter a alegria dele roubada mesmo, ele pede até para morrer. A gente vai ver que o mundo pode roubar a nossa alegria, porque o mundo é um sistema de pensamento anticristão. Então, existem pensamentos hoje que vão tentar te dizer o que seja alegria. E quando você olha para a alegria que é defendida pelo mundo, ela é totalmente diferente da alegria defendida na Bíblia. Então, o mundo nos rouba a alegria porque diz para a gente que a alegria é algo que não seja na verdade. Tudo bem? Quando você tenta montar uma parada, esses dias eu montei um móvel ali com meu amigo Nilson, que é o seu sogro. Cara, primeiro eu falei logo pro Nilson assim, cara, a gente é brasileiro, não vamos ver manual nenhum, vamos sair montando, isso aqui é auto-intuitivo, a gente vai conseguir. E aí a gente montou assim já um 80% da montagem, a gente viu que tinha um negócio errado. Aí pior, teve que desmontar para poder montar de novo certo. Cara, Deus que fez o manual dessa parada, beleza? Da sua vida, do seu coração, é Deus que entende. E Deus vai dizer para você o que é alegria. E quando Deus faz as listas dele de alegria, e uma dessas você vai ver nas bem-aventuranças lá, Mateus capítulo 5, você vai perceber, cara, que você ser feliz diante de Deus, a felicidade, né? A grande felicidade que é proposta ali nas bem-aventuranças, é totalmente diferente daquilo que a gente chama de alegria. Por quê? Porque são alegres os que choram, são alegres os que são mansos, né? Não é quem é raivoso, responde, se vinga. É alegre quem sofre, é alegre quem sofre por causa da justiça, é alegre quem tem fome, é alegre quem é pobre, é alegre quem tem sede, cara. Fica um pouquinho sem comer para ver se sua alegria permanece aí no seu coração. Fica com sede. Cara, tem uma hora que eu vou falar da minha esposa, eu acho que ela não vai gostar não. Aí vai roubar a minha alegria dentro de casa. Tem uma hora que minha esposa está com fome, que ela fica assim, eu estou com fome. Ela só sabe falar isso, estou com fome. Teve um dia que a gente estava indo para o restaurante, ela já estava tipo assim, numa cena de desmaio assim no carro. Estou com fome. Sem força.
foi a gente estacionar. Ela teve toda a força do mundo para sair do carro na frente de todo mundo e pegar a comida. Sabe, cara, essas paradas podem, na nossa cabeça, serem algo que nos remetem à alegria. Mas na Bíblia, a alegria é totalmente diferente. E aí, a palavra de Deus vai dizer, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Por quê? Porque se você se alegra em outra coisa, todas as outras coisas são variáveis, inconstantes, passageiras. Então, se a minha alegria está no meu filho, pô, cara, vai ter uma hora que ele vai sair de casa, vai ter uma hora que ele vai viver a vida dele. Se a minha alegria está numa coisa material, uma hora aquilo vai acabar, meu dinheiro vai acabar, e se já não acabou. Se a minha alegria está na minha carreira, vai ter uma hora que eu vou me aposentar, querendo eu ou não, vai ter uma hora que vai acabar, eu vou fracassar, eu vou fazer alguma coisa errada. A minha alegria tem que estar naquele que não muda, naquele que não há sombra de variação. Então, o Senhor não muda e nele não há sombra de variação. A nossa alegria tem que estar depositada nele. E a nossa alegria depositada nele não pode ser roubada. Então, ou seja, tudo na vida pode ser tirado de nós, irmãos. Infelizmente, digo isso com todo temor. Tudo na vida pode ser tirado, a nossa saúde, qualquer coisa pode ser tirada. Mas o Senhor não vai ser retirado de nós, e nós não seremos retirados dele. Ele garante isso, ele vai dizer, nem morte, nem vida, nem anjo, demônio, nenhum dos que o Pai trouxer a mim eu lançarei fora, Jesus diz, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, nada vai separar. Então, a nossa alegria tem que estar depositada naquilo que não pode ser separado de nós. E aí a nossa alegria não vai ser roubada. A nossa carne pode tirar a nossa alegria por conta do pecado. Então, a gente vai ler lá no livro dos Salmos, Davi falando, poxa, perdi a alegria da salvação, restaura a minha alegria da salvação. O que é restaurar a alegria da salvação? O cara pecou, o cara entristeceu o Espírito Santo, e aí a alegria dele foi roubada, então aquilo tem que ser restaurado, é nesse sentido. Beleza? Ao mesmo tempo, quando você lê o apóstolo Paulo falando de alegria, você percebe que a tristeza, ela está totalmente entrelaçada à alegria. Então, o apóstolo Paulo aqui, por exemplo, se você ler o capítulo 3, você vai perceber que quando ele fala para a galera se alegrar, ele fala que tem cães e tem roubadores no meio daquela galera. Então, Paulo não vai dizer assim, ó, se alegre, mas antes, ó, resolve o problema dos cães e dos roubadores no meio de vocês, e aí depois vocês se alegram. Não, se alegra. Ó, tem a galera querendo roubar vocês, mas se alegra. Isso tem que ser simultâneo, é ao mesmo tempo que acontece. A isenção de problemas não nos trará alegria. E os problemas não podem nos roubar a alegria também. É isso que Paulo está tentando dizer para essa galera o tempo inteiro. A alegria e a tristeza podem andar juntos. Eu vou te dar alguns exemplos. Então, poxa, quantas vezes a gente vai a um enterro, e essa provavelmente é uma das piores partes do nosso trabalho, né? Lidar com a morte. E aí, recentemente, por exemplo, eu fui a um enterro, né? Fazer um sepultamento. E aí, tinha a família de uma irmã aqui da igreja. E aí eu fui lá, né? Estava triste, vendo as pessoas chorando, totalmente tristes. E aí lá eu tive a oportunidade de compartilhar sobre essa alegria que não se desfaz em Jesus Cristo, e o consolo que há nele, né, e o sacrifício de Jesus para a vida eterna. E aí foi muito bacana, cara, que uma dessas irmãs, né, o filho não frequenta aqui a igreja, nem o Gol tal. Mas aí esse filho estava lá naquele lugar, e aí ele ouviu a palavra sendo pregada ali. E aí ele não estava aqui, mas a igreja estava lá, beleza? E a gente estava pregando lá para ele. E aí eu vi, cara, o olho do moleque arregalado, assim, prestando atenção no que eu estava falando. Porque é isso, meu irmão. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é totalmente atraente. Por mais que a pessoa não queira entrar aqui, ainda que a gente chegue lá para ele, fale para ele, cara, é maravilhoso. E aí eu saí de lá confortado, por ter confortado as pessoas, e saí de lá mesmo triste, alegre. Porque tive a oportunidade de pregar a palavra para aquele rapaz, a moça cujo filho estava lá e cuja a mãe estava sendo enterrada,
ficou alegre e triste ao mesmo tempo, triste por enterrar a mãe, mas alegre por ver seu filho ouvindo o evangelho com atenção e guardando parte do evangelho no coração. A gente vive isso o tempo todo aqui, a gente vai consolar as pessoas e a gente sai consolado. A gente vai consolar a tristeza e a gente sai alegre no meio disso, e a pessoa alegre no meio da tristeza, e essas coisas têm que andar juntas, e andarão juntas até que aquele que carregou todo o nosso sofrimento na cruz, ele vai enxugar toda a lágrima. E aí no céu realmente não vai ter mais tristeza e alegria juntas, mas agora esse é o dilema que a gente tem que experimentar nessa vida. Tristeza e alegria vão caminhar ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo traz outra especificação sobre a alegria muito importante nas suas cartas, porque ele vai dizer assim, que a alegria está ligada ao serviço. Então, quando você serve aos outros, quando você serve a Deus e quando você serve ao seu irmão, poxa, isso tem que te alegrar. É claro que isso te alegra, é claro que isso traz alegria. Então, uma forma de você se livrar dos seus problemas que invadem o seu coração e tomam conta do seu coração, é ajudar os outros nos seus problemas que invadem o coração e tomam conta do coração. Então, quantas vezes eu com crise de ansiedade e pânico, cuidei da galera com crise de ansiedade e pânico, e aí de repente a gente se consolou e todo mundo saiu melhor. E às vezes vem uma pessoa falar comigo assim, pô cara, eu estou em crise. Aí eu falo, qual remédio você está tomando? Aí a pessoa me mostra o remédio, é o mesmo que o meu. E a gente tem que dar essa gargalhada juntos, está tomando medicamento. Esse é bom, esse medicamento é maneiro. Você vê que eu estou animadão aqui. Mas o melhor disso é a alegria que está em Jesus Cristo. Alegria e serviço caminham juntos. E tem um mistério da parada de Paulo, que é um mistério que eu descobri recentemente, que é impressionante. Tem um estudioso da teologia paulina, estou falando só o nome porque eu não inventei isso. O nome do cara é Schreiner. Aí esse cara, ele vai dizer o seguinte, que Paulo sempre usa o imperativo apoiado no indicativo. Eu sou professor de português, gostei desse negócio. É o imperativo apoiado no indicativo. Como é que Paulo vai dizer para a gente se alegrar? Porque, cara, é estranho, né? Porque a gente acha o quê? Que para se alegrar, né? Pô, tem que receber uma boa notícia, né? Então você tem que me fazer rir, né? Conta uma piada aí para eu me alegrar, né? O outro tem que fazer alguma coisa. Mas não, Paulo fala assim, se alegre, cara, se alegre no Senhor. E aí, por que Paulo está dizendo isso? Porque eles têm que ser aquilo que eles já são. Beleza? O imperativo, a ordem, eles têm que ser alegres, está baseado no indicativo, naquilo que eles já são alegres. Então eles têm que ser, porque eles já são. É como se uma pessoa assim fosse muito rica, e ela estivesse catando moedinha, sabe? Pensando assim, cara, como é que eu vou comprar um pão francês na padaria? Isso é loucura, cara. Você é rico. Você é milionário. Seu cartão está funcionando. Você não está bloqueado, beleza? Então, meu irmão, é só você chegar lá e o pão vai sair, vai aparecer. Então é isso que Paulo está dizendo, cara, vocês já receberam tudo, então sejam aquilo que vocês receberam, vocês já são alegres, porque isso é algo que vem do Espírito Santo, e vocês têm alegria que não pode ser roubada, e vocês têm alegria em Jesus Cristo, e Ele guarda essa alegria de vocês, então sejam alegres, comemorem, vibrem, por quê? Porque vocês receberam o maior tesouro de todos, aquele que não pode ser comprado. Amém, meus irmãos? Poxa, a gente precisa se alegrar. Nos louvores a gente se alegra, então Paulo sempre exalta a Deus, e Paulo faz isso preso. Então é o melhor exemplo de todos, né? Terceira e última lição e aplicação para a gente poder louvar a Deus com toda alegria. Tenha uma vida de oração com espaço especial para as ações de graças. Olha o que ele vai falar no final. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Na tradução antiga falava, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, olha só. Qual é o antídoto no final das contas? Para a gente não ter essa preocupação que toma conta do nosso coração, a gente precisa focar em Cristo e resolver nossas picuinhas de modo decente. Beleza? Cristo é mais importante do que qualquer besteira que possa nos separar. Segundo, a gente tem que ser alegre.
E como é que a gente vai ser alegre? Servindo ao outro, beleza? Depositando a nossa alegria em Jesus Cristo. Alegre e triste ao mesmo tempo, mas sempre alegre. E por fim, a gente tem que ter uma vida de oração. Não fiquem preocupados, mas sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aí o que é maneiro aqui? Poxa, quantas vezes meu coração foi consolado diante de várias crises que eu tive no momento que eu parei para orar. Parei, ajoelhei, desliguei tudo e me conectei ali com Deus. E cara, meu coração foi tratado, beleza? E aquelas angústias e aquilo tudo se torna pequeno diante de Deus, diante da palavra dEle. O nosso coração vai ser tratado quando a gente se aproxima de Jesus e ouve a sua palavra também. Mas aqui o apóstolo Paulo está dando a dica para a gente da oração. Só que ele dá uma dica mais especial ainda, ele fala de ações de graças. Então, olha só que coisa estranha. Se você está preocupado com alguma coisa, cara, é porque tem um problema. Só que Paulo está mandando você agradecer. No meio do problema, agradecer, cara, é coisa importante. Eu me lembro de um amigo falando, um pastor, ele não é meu amigo não. Eu gostaria que ele fosse. Mas ele não é famoso e beleza. Eu lembro de um pastor, então, falando, corrigindo, e ele dizendo assim, poxa, ele recebeu uma notícia trágica uma vez, que a mãe dele tinha sofrido um acidente e o pai, E aí a mãe já tinha falecido e o pai estava para falecer. E aí ele falou, cara, que, no meio daquele problema que tomou conta do coração dele, ele ficou 2 horas chorando assim direto. Mas aí depois ele parou, tentou lembrar das coisas de Deus, e aí ele fez uma oração de gratidão. Então ele disse assim, Senhor, poxa, seja como for, eu te agradeço, porque a minha mãe viveu 28 anos do meu lado. E durante 28 anos ela foi uma boa mãe, e ainda que eu não tenha sido o melhor filho criança, eu pude pedir perdão para ela, pude me acertar com ela, e ela se alegrou com a minha vida também, e eu vi que ela era uma serva fiel. E ele começou a fazer uma oração de gratidão, e aí toda a angústia do coração se desfez, beleza? E toda a amargura e preocupação que parece tomar conta, aquele pensamento que se chama agora pensamento intrusivo, Esses pensamentos intrusivos foram embora, e ele começou a agradecer a Deus, porque ele então estava vivo, e ele agradecia a Deus porque Deus sabia o último dia da vida dele, conhecia, e ele agradeceu a Deus porque os seus dias estavam contados, e ele agradeceu porque se Deus desse para ele mais 1000 dias, ele viveria na casa do Senhor todos os dias da sua vida, e a única coisa que ele pediria a Deus naquele momento então, e aí, poxa, tudo se transforma no coração. Meus irmãos, quando a gente agradece, e a gente faz ações de graças, a gente faz por aquilo que já aconteceu. Então, a lembrança daquilo que Deus já fez é realmente um antídoto contra esses pensamentos no nosso coração. Então, qual é a lembrança que você tem que ter? Senhor, eu já tive essa crise 100 vezes. Nas 100 o Senhor me sustentou. Senhor, eu já tive essa falta de ar 200.000 vezes, mas eu não morri até agora. Senhor, meu coração já palpitou, já acelerou, está batendo. Eu acho que está batendo. Senhor, te agradeço por isso. Senhor, o Senhor sempre esteve do meu lado. Jesus padeceu muito mais do que essas dores num momento para que eu tivesse um Deus que conhecesse a minha dor de perto. Jesus é o Deus de perto e eu te agradeço por isso, Senhor. E assim o nosso coração vai ser tratado. O nosso coração será guardado. E olha só que coisa bonita. Ele vai dizer, verso 7, último para fechar. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. E esse guarda é um guarda como se fosse um segurança, assim, um guarda que protege, um protetor. Então imagina, você tem um guarda-costas do lado do seu coração. Um guarda-coração, na verdade, não um guarda-costas. E esse guarda-coração, ele é a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, sabe essas situações em que você sente paz e que ninguém sentiria paz, nem você, de jeito nenhum, mas você sente porque você sabe que aquilo vem de Deus? E não tem explicação.
Recentemente li um testemunho de um irmão aqui que ficou doente, de uma hora para outra foi internado e tal, e ele dizendo, cara, meu coração se encheu de paz. No dia seguinte eu ia ter que sofrer uma cirurgia, mas meu coração se encheu de paz. Uma paz que eu não conseguia entender, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ela vem por meio dessa oração e dessa ação de graça. Que seja assim na vida de vocês, irmãos. Que a gente se entenda em Cristo, que a gente seja alegre, porque a gente já é, na verdade, Cristo conquistou isso para nós, apesar das tristezas dessa vida. Que a gente tenha uma vida de oração com espaço especial para as ações de graças. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra santa, pelo Teu evangelho maravilhoso. Muito obrigado por essas lições. A gente pede, Senhor, que essa geração não seja somente conhecida por aquela que é mais acometida por doenças psicológicas, Senhor, psicossomáticas, etc., mas que seja conhecida, Senhor, sobretudo como a geração que superou esses males, que enfrentou esses males, que venceu esses males do Teu lado, Senhor, em Ti, e foi mesmo assim, no meio de tanto sofrimento e tristeza, foi alegre e foi cheia de gratidão. Senhor, recebe a alegria do nosso coração e a nossa gratidão no Teu altar, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz na nossa vida e faz por meio de nós. A gente Te louva e Te glorifica em nome de Jesus. Amém.